Então, nós estamos conversando, para quem não assistiu aos outros blocos, com o Dr. Francisco de Queiroz Bezerra, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, portanto com uma larga prática em processo, juiz federal, juiz do trabalho, doutor em Direito. E aí, dentro dessa prática processual do processo civil, ele optou por ter uma parte geral. Ele acreditou que o sistema processual ele era ineficiente e ele propõe dar uma real efetividade, é como está na exposição do Isso. para o processo. E aí ele acabou com um livro sobre processo cautelar, criou um novo livro sobre processo nos tribunais e criou uma parte geral para aproximar o direito processual do direito constitucional. O que é que pensa disso? Uma parte geral no processo vai trazer alguma efetividade ao processo? Eu lembraria um grande professor que a Faculdade de Direito do Recife teve, o professor Moura Rocha, que ele sempre dizia: quando você quiser buscar algumas novidades processuais, vai olhar os velhos textos. Quando surgiu aquela figura da injunção, da tentativa de se conseguir dar uma maior concretude a títulos que estavam incompletos para execução, ele disse: olhe as assinações de 10 dias do regulamento 470, me esqueci, o regulamento comentado por o nosso Paula Batista, comentado por Paula Batista, que você vai ver os comentários que correspondem exatamente a essa novidade. Em relação a ter uma parte geral, eu tenho minhas dúvidas qual a grande importância dessa parte geral. Eu penso que ela teria que ser muito sucinta, porque, na verdade, nós temos uma sequência de livros que, no sistema do código anterior, era um tipo de processo: conhecimento, execução e cautelar. E agora nós passamos a ter, inclusive, os processos nos tribunais, que não é uma espécie de processo, é apenas, digamos, usando como consideração os órgãos competentes para aquele tipo de processo. Nós teremos cautelares nos tribunais, nós teremos uma série de coisas nos tribunais. Eu penso que isso não é uma grande ideia. Quanto às cautelares, eu me lembro, eu ingressei na Faculdade de Direito em 1973, a grande novidade que o professor Alfredo Buzaide levantava, meu pai era professor de processo, tive a oportunidade de acompanhar um congresso muito bom que teve em Campos do Jordão. Eu ainda não era aluno nessa época da faculdade. E uma das coisas que mais se destacava era a autonomia do processo cautelar. Depois nós fomos aos poucos mitigando essa autonomia. Surge numa reforma do Código de Processo com destaque a figura da antecipação de tutela, que seria possível dentro do processo. Depois a fungibilidade da cautelar e da antecipação, e depois aquela construção que se entendeu como evolução na influência do Código italiano, ela vai embora agora com o Código Novo e voltamos para, eu diria, o sistema de 39, é um sistema parecido com 39. Eu não sei se isso é uma boa, o tempo é que vai dizer como isso vai ser trabalhado. Eu não vejo isso como uma grande evolução, não. Eu não vejo isso nem como uma evolução. Aí eu te pergunto, a partir de 92, esse Código de Processo Civil, que teve à frente o ministro Alfredo Buzaide, e aí um breve parênteses, eu me recordo que iniciando a faculdade de Direito, lá na Faculdade de Direito do Recife, Marcelo Neves chegou para mim e começou a falar sobre Buzaide. Eu disse: mas quem? Eu não entendo. Aí ele chegou e disse: quem é Alfredo Buzaide? Eu perguntei para eles: você não conhece Alfredo Buzaide? Eu me senti naquele momento preocupado, eu não conhecia Alfredo Buzaide. Aí eu fui estudar o ministro Alfredo Buzaide, não é? Fazendo parte daquela escola de Liebman, não é? Enrico Túlio Liebman, um italiano que, aliás, me fez estudar italiano, foi em função de Liebman, tem vários livros aqui sobre Liebman. Mas eu pergunto, uma coisa é você, em uma ditadura, elaborar um código de processo, tecnicamente mais consistente. Esse código atual, feito em um período, pelo menos politicamente democrático, dentro do que é possível o Brasil ser democrático,
Ele diz que ele pode não ser tão formalmente perfeito o Código de 73, que sofreu várias reformas a partir de 92. Isso. Mas ele é mais funcional. Então, duas perguntas eu te faço. Primeiro, é possível falar em tecnicamente imperfeito e mais funcional? Por outro lado, foram muitas as reformas desde 92. Era melhor ter feito mais reformas ao código existente ou um novo código era a solução? Eu vou começar de trás para frente. O Brasil começou a adotar, eu tive a oportunidade em 95, escrever um pequeno trabalho de processo, um livrinho que saiu pela DRE, chamado Inovações no Processo Civil. Fui pegando uma das reformas. Nós tivemos muitas reformas, por exemplo, o agravo sofreu muitas alterações. E usava-se a técnica de constituir uma comissão pequena de juristas, por exemplo, a Ada Peregrino estava sempre lá e outros mais, e que davam uma visão que era a visão deles do direito, e a partir daí se alterava. O erro desse modelo só foi, no meu entender, que era uma visão, como disse o Brasil, de muitas regiões, concentrada na visão paulista do direito, sem nenhuma crítica a São Paulo, que é um grande centro. Talvez nós devêssemos reformar ou atualizar o código e não jogar tudo às feras e começar tudo de novo. Eu vou dar um exemplo. Isso é típico do Brasil. Quando nós tivemos a saída das ditaduras, o Uruguai reformou a Constituição que tinha. A Argentina pegou aquela velha Constituição do século XIX, fez um expurgo do que era o que ele chamava, que nós costumamos repetir como autoritário, e tentou dar mais pureza à Constituição. Tem um comentário ótimo, são 5 volumes da Constituição, onde mostra exatamente isso, a Constituição argentina. Eles tentaram voltar ao que seria a Constituição democrática, aquela velha Constituição do século XIX, modernizada. No Brasil, nós sempre gostamos de grandes inovações. Por exemplo, Código Civil, discutiu-se tanto, eu me lembro da primeira comissão, o professor Torquato fez parte, e passou, rodou, até chegar no Código atual, que é apenas razoável. Teve de vantagem a unificação da ideia do direito privado, seguindo aquele modelo italiano, mas não é, digamos, tecnicamente um grande texto. Eu penso que o Código de Processo Civil atual, essas mudanças gerais, elas têm um problema, é a necessidade de toda uma reconstrução, toda uma nova fundação, inclusive uma principiologia, que especificamente aquela principiologia antiga, por exemplo, o princípio da cooperação, no nível que está hoje, pretendido com esse novo texto. Eu acho que isso vai ser todo um esforço, até isso sedimentar, nós teremos muitas discussões. Talvez o trato fosse menor se a operação fosse mais modesta. Por exemplo, nós tivemos a Lei 12.016, a nova Lei do Mandado de Segurança, e o maior mérito, eu tive um livrinho sobre aquilo, o maior mérito desse novo Mandado de Segurança foi não mexer muito no que existia. O que é que ele fez? Incorporou a evolução jurisprudencial em vários setores, em relação às cautelares, o limite das cautelares em relação às importações. Então, as cautelares, as liminares de mandado de segurança, o mandado de segurança em matéria judicial, o que a gente pega, eu quando comentei aquele texto, eu disse que o maior mérito de quem terminou a redação foi não fazer uma mudança drástica. Eu penso que essas mudanças drásticas num instrumental tão importante para o direito é muito ruim, até porque nós teremos alguns juristas, como é o seu caso, que vão se debruçar profundamente sobre isso, e outros que nem tanto. E esses outros que nem tanto são a maioria. Então, digamos assim, o tratamento se esse texto, como disse, ele não tem aquela, porque não havia a mão de ferro do ministro da Justiça, que era bastante conservador, de redigir um texto e aquele texto ser o texto. Nós temos algo mais democrático, mais diluído, às vezes um pouco controvertido, e além do mais teremos a aplicação disso nesta mesma regra. Esse é o problema. Mas o código estaria, esse código novo, em contradição, porque ele diz que não é uma ruptura, textualmente, não é uma ruptura com o passado, mas um passo à frente. Então, dentro dessa perspectiva de que o código novo não é uma ruptura com o passado, mas um passo à frente, então é porque
esse código novo, ele possui valores, ele resolve problemas, pelo menos é assim que ele imagina. Sistema recursal. O sistema recursal não está mais complexo nesse código novo. Embargos infringentes, e não só embargos infringentes, a questão do requisito de admissibilidade não analisado na instância agora, enfim, ele acha que conseguiu, no que diz respeito ao recurso, ter um sistema recursal menos complexo, ou ele está mais complexo? Eu penso que ele vai ser mais gerador de controvérsia. Porque imagine esse aspecto da apreciação do requisito de admissibilidade no ADCAM e não no ACOR. Isso vai ser complexo, porque isso vai ser problemático, porque vai levar uma grande quantidade de discussões para inflar cortes que já estão muito inchadas. Talvez por isso o Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal, tenha proposto um prazo de 5 anos de vacatio legis. Mas ele justifica dizendo que digamos assim, essa redução de importância dos requisitos de admissibilidade é porque ele presta mais atenção ao mérito da causa. E o judiciário, ao invés de ficar tão preocupado com as formas, deveria prestar mais atenção de um modo mais intenso, como ele diz, no mérito da causa. Concorda com isso? Que a gente eu vou dar um exemplo. Os juristas prestam muita atenção à forma e menos atenção ao mérito. Esse código eu vou dar pretende o inverso? A questão é de quem deve apreciar o mérito de que. Voltando àquele exemplo que dei na nossa sessão passada sobre a experiência junto à Corte Superior de Londres, vi uma coisa interessante. O tribunal que examina fato é o primeiro grau. O que é que sobe para o segundo grau? É uma ata com as questões de direito. A questão de fato já morreu. Então, quando eu tenho a Corte de segundo grau examinando a matéria, ela está examinando as questões que lhes são devolvidas. Imagine, a admissibilidade, no caso, poderia estar no primeiro grau. Então, para que o Tribunal Superior vai examinar, além do mérito que lhe chega, no filtro que deve haver, além do mais, examinar admissibilidades? Nós temos, na verdade, um sistema onde as pessoas são insatisfeitas e irrequietas em terem as questões examinadas pelo primeiro grau e pelo segundo grau. Eu vi um comentário muito bom sobre a atuação da Suprema Corte Americana. A admissibilidade na Suprema Corte Americana é fixada no que eles chamam de rules, ou regras. Tem uma regra número 10 que diz o seguinte, que o conhecimento de um certiorari ou um instrumento que leva a matéria à Corte Superior é discricionariedade judicial. E diz, ter a matéria julgada e reapreciada é direito da parte no primeiro grau e no segundo. Será que os tribunais, as cortes de primeiro e segundo grau não estão aptas para isso, se não estão, não devia existir? Então há quem fale que as cortes, até o segundo grau, elas são cortes de justiça. Isso. Tribunais de justiça. E o Supremo Tribunal, no caso do Brasil, presta atenção no nome, não é um Supremo Tribunal de Justiça. Isso. Mas é um Supremo Tribunal Federal. Isso. De tal ordem que a questão da justiça, ela não seria o mote principal dos tribunais superiores. Isso é a razão pela qual, inclusive, os habeas corpus não deviam ir ao Supremo, deviam ficar no Superior Tribunal de Justiça. Mas dentro de um processo próximo à Constituição, seria razoável imaginar que um tribunal, que seja um Supremo Tribunal, também não fosse de justiça. Eu lembro que em Portugal há o Supremo Tribunal de Justiça, e o Brasil também teve isso, e há um tribunal constitucional. Isso. Não é? Então, aí, esse processo próximo à Constituição, esse código diz que é um processo próximo à Constituição, poderia admitir um Supremo Tribunal que não fosse de justiça, mas apenas federal, para garantir a federação? Aí sai no campo daquilo que os juristas se esquecem, é que a gente vive no mundo dos fatos. Nós temos milhões de processos em tramitação no Brasil. Essa visão daí é a visão inicial da Constituição de 88. E depois tiveram que ser criados os filtros sob pena de inviabilizar o Supremo Tribunal Federal. Quando veio a emenda 45, cada ministro do Supremo já tinha mais de 10 mil processos para julgar. Imagina 10 mil processos para julgar, processos encorpados pelas apreciações de primeiro grau, segundo grau, às vezes do STJ e chegando ao Supremo Tribunal Federal.
10 mil processos para serem julgados por cada ministro. Isso não é fazer justiça. Isso, na verdade, é fazer com que a justiça não funcione. Porque o advogado, até da parte que não tem razão, se eu não crio um filtro para que ele não subir ao Supremo, eu vou ter pelo menos um retardo na justiça, que atenderia ao interesse da outra parte. Princípio da razoável duração do processo. Isso. Ele justifica. Olha, em prol do princípio da razoável duração do processo, existe aqui, além da simplificação do sistema recursal, existe o incidente de julgamento conjunto de demandas repetitivas. E aí, o que com certeza deve ter trabalhado muito com isso, a questão das demandas repetitivas desse incidente de julgamento. O que é que imagina sobre este tema? Porque às vezes uma demanda é repetitiva, mas recebe uma decisão de um tribunal A, B, C, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ele decide de um jeito em uma turma, mas adiante a sessão se reúne, a reunião das turmas, aí a sessão se pronuncia, mas mais adiante vem uma decisão monocrática diferente do que decidiu a sessão, nós temos dificuldades. E aí, será que esse incidente de julgamento conjunto de demandas repetitivas vai mudar essa orientação do tribunal? Não era incomum em uma sessão de pleno na quarta-feira se decidir de uma maneira. Isso. A depender da composição, na outra quarta-feira decidir de outra maneira. E por aí vai. Eu penso que esse instrumento eu acho que é importante. Ele vai dar maior consistência, maior densidade nas decisões judiciais, das demandas repetitivas, para deixar de que as decisões sejam, eu diria, lotéricas. Eu vou dar um exemplo muito antigo, esse era muito pequeno. 1984, eu chego na Justiça Federal. Inicialmente eram 2 juízes por vara, eu era o juiz 2 da segunda vara. Havia muitas demandas sobre antigos servidores dos Correios. E aí, um grupo veio para mim, no processo, o outro grupo para o juiz número 1, que era o Dr. Petrúcio Ferreira. O Dr. Petrúcio Ferreira julgou procedente a demanda e eu julguei improcedente, rigorosamente igual. Os processos sobem para o Tribunal Federal de Recurso. Lá caem para 2 turmas diferentes, a situação se inverte. Os que eu neguei, o tribunal reformou e julgou procedente. Os que o doutor Petrúcio julgou procedente, a segunda turma do TFR reformou. Então, a igreja, o que aconteceu? As 2 decisões transitaram em julgado. As partes tentaram rescisória. Tanto a União, que é os funcionários do antigo DCT, quanto a parte que perdeu a outra. Certo. E todos os foram negados sob o argumento que aquilo não era fundamento de rescisória. Então você passou a ter o judiciário como lotérico. O judiciário não deve ser lotérico. Então esses incidentes para uniformizar, se é algo que se aplica a um número N de pessoas, os N de pessoas tem que ter o mesmo resultado. Com toda essa experiência que tem, que é muito ampla, no segundo grau, será que o segundo grau poderia ter também algo similar, ou seja, o que o pleno do tribunal decide, as turmas desse tribunal? O risco disso aí nós temos uma situação que, nos tribunais intermediários, eu não acho que seja um bom caminho, porque ele não tem amplitude nacional. Imagine servidores da União, servidores do Judiciário. Nós temos 5 regiões, tivéssemos 2 regiões em que acolhesse integralmente um pedido, 2 que acolhessem em parte e uma que fosse no sentido contrário. E todas elas pacificando nas suas regiões, para um conjunto de pessoas de âmbito nacional. Eu penso que não. Porque o Código ele fala em uniformização e estabilização da jurisprudência de tribunais superiores e até de segundo grau. Isso, é verdade. E isso me faz recordar, por exemplo, a Turma Nacional de Uniformização. A Turma Nacional de Uniformização, que também tem lá alguns requisitos de admissibilidade, entre eles estava a divergência entre a jurisprudência dominante, o que não é fácil definir o que seja jurisprudência dominante, em uma turma recursal, ou entre turmas recursais de diferentes regiões. E aí surgiu, como pressuposto, a admissibilidade. E aí surgiu um problema, que é a figura, que aqui o rurículo, ele é chamado de rurículo, é trabalhador rural, não é? Mas no sul do país existem nomes específicos, boia fria. Isso. Né? Então, boia fria. Então havia jurisprudência do boia fria,
em relação ao TRF da 4ª Região, que encampa atualmente encampa os 3 tribunais lá do sul os 3 estados do sul do Brasil. Então, ali se falava em boia fria. E eu insistia muito que o boia fria, o trabalhador rural lá da 4ª Região, que tinha um tratamento mais, digamos assim, favorável, deveria sim ser utilizada essa jurisprudência como divergência para o trabalhador rural aqui do Nordeste. Era apenas uma questão de nome. Muitas vezes eu não conseguia levar a questão ao mérito sob essa discussão do nome. Né? Então, acho que que o judiciário é muito formal, não é? O ministro Ari Pagenda chegou a tocar nesse assunto, tanto da terceirização, quanto, às vezes, do excesso de rigor formal em questões processuais. O judiciário concorda com isso. Inteiramente. Eu penso que eu vi casos de juízes bons processualistas, eu tenho muito medo de bons processualistas, porque eles, às vezes, usam o processualismo para não se chegar ao âmago do processo. O objeto do processo não é o próprio processo. Isso. Né? Como falou a eu vi o exemplo inglês, para mim, é muito marcante, porque o processo é tão simples que nas faculdades você não estuda processo mais de 6 meses. Algumas vão até 1 ano, mas nunca mais do que isso. Porque o processo é muito simples. As petições têm número marcado de linhas. Às vezes formulários mesmo. Formulário, porque assim, o que vai interessar é a discussão. Eu penso que a oralidade seria um grande avanço. Mas aí eu te pergunto o seguinte, falando em oralidade. Em um país onde a mutação da lei, a inflação normativa é imensa, as medidas provisórias, muda a lei o tempo todo no Brasil. É natural que a jurisprudência também mude o tempo todo. Isso. Então, como seria compatível que, se nós trouxemos da Alemanha esse instituto, volto a insistir, é um dos juristas da moda, o Friedrich Schauer. Isso. Se nós trouxemos da Alemanha o instituto, a Alemanha tem uma cultura. No caso do Brasil, se nós temos legislações que mudam muito, a jurisprudência também vai mudar muito. Vai. Então, é muito complicado a gente importar um instituto da Alemanha, que tem uma certa estabilidade legal, para um país que ainda não tem uma estabilidade. Eu diria que a importação de institutos é sempre muito ruim. Ou sempre sem a climatização, é como importar um carro sem adaptar o motor ao nosso combustível. Eu sempre uso com meus alunos uma figura, eu digo, é como uma senhora de Serra Talhada que vai no mês de janeiro para a França, chega em Paris, beirando 0 grau, ela compra bonitos casacos nas lojas e chega em Serra Talhada no mês de janeiro, onde está 40 graus, e vai usar para ir à missa das 4 horas da tarde. É muito disso que acontece no Brasil. Nós importarmos modelos sem a devida adequação. Então é aquela pessoa que chega ao Arco do Triunfo, vê lá na França e diz no Brasil, eu fui ao Arco do Triunfo. Aí a gente pergunta, mas o que significa mesmo o Arco do Triunfo? Não sabe. Então, se esse código aposta vivamente na estabilização da jurisprudência, será que ele teria esquecido do Brasil? Porque a mudança da norma no Brasil é algo corriqueiro. E se você muda a lei, como vai ser possível estabilizar a jurisprudência sobre uma lei que muda tanto? A questão da mudança da lei no Brasil decorre do excessivo uso da lei. Eu vou dizer onde é que eu quero chegar. Se a gente compara, por exemplo, o sistema legislativo no país como a França, com o Brasil, nós temos deixado para o legislador questões de maior importância, e outras questões são usadas através das chamadas ordonanças, de atos menores. No Brasil nós temos, e aí por força daquela previsão do artigo 5º, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer a não ser em função da lei. O livro sobre legalidade do Paulo Otero, o português, é excepcional sobre isso. Nós temos um inchaço de coisas jogadas pelo legislador. Então ele tem que falar sobre tudo porque foi colocado dentro da lei. Muitas matérias que estão a ser tratadas pelo legislador não deveriam ser, porque não é nem instrumento de maior legitimação. Então esse, para mim, é um dos grandes problemas do Brasil. O inchaço do legislador é como o inchaço da Constituição. Por que é que se muda tanto a Constituição? Porque o Brasil foi o ápice de um momento em que se resolveu que constitucionalizar era a solução. E não é. Constitucionalizar, muitas vezes, eu diria que é desvalorizar a Constituição, colocando norma que não tem nada a ver com a Constituição. A aposentadoria especial do seringueiro, um tratamento de N coisas que não são
essencialmente estruturantes do sistema jurídico. Isso é um problema brasileiro. A ideia da Constituição dirigente foi realmente uma ideia forte na época. Forte e ruim, no meu entender. E que, de alguma maneira, mais forte ainda a partir de Coimbra. Isso. Porque há uma tese de doutorado, né, de Canutilho, José Joaquim Gomes Canutilho, que tem exatamente a figura da Constituição dirigente. Mas não é só, porque note bem, além de mudarmos muito a lei e a jurisprudência sobre a lei sofrer essas alterações, também há de se falar na modulação dos efeitos da mudança jurisprudencial. Eu, quando fui fazer o meu pós-doutorado em Portugal, eu pedi para meu orientador ser o professor Menezes Cordeiro. E a minha ideia era exatamente essa, de falar sobre a modulação dos efeitos. Porque eu pensava o seguinte: ora, se nós já temos muitas leis e muitas jurisprudências cambiantes a respeito da lei, se você permite a uma corte, que seja o Supremo Tribunal Federal, a modular o efeito, dizer, olha, isso aqui é inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade só vai valer a partir de tal data. Isso é muito poder. E para piorar a situação no Brasil, a modulação de efeitos, até tribunais de passagem, intermediários, também começaram a tentar modular efeitos. Mais de 90 tribunais no Brasil. Se cada tribunal tiver a ideia de modular efeito, nós ficamos uma insegurança muito grande. Então, o que esse código pretende, de falar em estabilidade, não é? Assentamento, decantação, isso no momento que permite que tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e até desejo de tribunais intermediários venham no sentido de modular efeitos. Concorda com isso? Concordo. Isso aí não tem dúvida. Bom, com relação à ação rescisória, o acréscimo de 1 ano. Sim, porque a ação rescisória já teve 2 anos, aí teve 5 anos, considerado inconstitucional, 3 anos. Será que esse prazo interfere em alguma coisa? Veja, o que nós temos lembrando que a ideia é estabilizar. Então ele tem se eu amplio o prazo de rescisória, eu reduzo a estabilidade. Não é verdade? Porque eu tenho 2 anos, já é um prazo, no meu entender, extremamente razoável. Para que ampliar mais 1 ano? Alguém dizer, não, porque nesse intervalo pode ser até que o Supremo venha entender de modo diverso e haver aquela discussão sobre o efeito da decisão do Supremo. Eu poderia ter recepcionado no sentido de que, se o argumento da rescisória for afronta a Constituição, seria de 3 anos, ou se fosse esse caso, até mais tempo, mas como regra eu acho que não devia ser alterado, não. E o descrédito do Poder Judiciário, porque se vem um código que tem a mensagem de dizer que vai acelerar o processo, estabilizar a jurisprudência, que é um código que é um passo adiante àquele que já existe. E se de repente a prática desse código não for esse passo adiante, nós não corremos, inclusive à frente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro muito conhecido, respeitado, Luiz Fux. Será que isso não pode levar o Poder Judiciário a um descrédito maior? O que acha? Eu não tenho dúvida. Bom, a outra questão que esse código provoca de maneira também muito intensa é a figura da iniciativa do juiz. Então, em princípio, o Código atual diz que nenhum juiz prestará tutela jurisdicional senão quando a parte ou interessado requerer nos casos e formas legais. Princípio da heteromotivação. Nenhum juiz, se eu falei rápido, prestará tutela jurisdicional senão quando a parte ou interessado requerer nos casos e formas legais. Só que esse código, ele, de alguma maneira, por exemplo, com relação a incidentes de resolução de demandas repetitivas, fala na iniciativa do juiz. E aí, esse princípio da heteromotivação deveria ser flexibilizado? Eu penso que sim. Eu penso que eu tenho muito medo do acesso de. Eu penso que o que é mais importante é ter uma aproximação daquilo que será a justiça no sentido formal do que é no sentido real. Então, se essa maior participação do julgador, que é um órgão isento, for instrumental para se alcançar esta realidade material, eu penso que é um bom caminho.
Essa audiência que seria necessária de tentativa de acordo antes da contestação. Então, deveria haver sempre essa audiência. Acho que isso vai ser, essa tentativa de acordo prévia. Isso vai ser um grande estrangulamento da atuação judicial. Porque imagine que você tem uma situação em que a questão é puramente jurídica. E a parte, ao ser citada para contestar, poderia concordar. Poderia fazer um acordo, por exemplo, numa desapropriação. Nós temos o velho decreto-lei 3365 de 41. A parte, ao ser citada, ela pode concordar. Se concorda, não paga honorários. Então, uma previsão dessa seria muito mais simples. Porque imagina as pautas de audiência de todos os processos judiciais. Inclusive aqueles processos em que o juiz de antemão já sabe que não haverá a mínima condição de fazer qualquer acordo. O juiz vai explicar uma licitação, adaptando, dizendo assim: caso a parte de logo reconheça não ter interesse em conciliar, que conteste no prazo legal. Isso é parecido com com a audiência preliminar, que veio com uma grande inovação e não deu certo. Havia no direito processual antigo a figura da nulidade por circunducção. A audiência da nulidade por circunducta. Isso. Quer dizer, de alguma maneira, eu acho que o professor Moura Rocha tem razão quando ele fala que para conhecer o futuro é necessário olhar o passado. Então, no próximo bloco, que será o último, nós vamos conversar aqui sobre algumas poucas coisas ainda relativas ao Código de Processo Civil, mas há um outro assunto que eu considero central, que é o seguinte: em que medida a academia pode se aproximar dos tribunais e os tribunais podem se aproximar da academia? Ou, de outra maneira, como vai ser possível, diante de um professor tão experiente, juiz experiente, nós tentarmos essa conciliação entre teoria e prática, uma não excluindo a outra, uma colaborando com a outra? Então, no próximo bloco, vamos continuar falando sobre o novo Código de Processo Civil e vamos falar sobre essa necessidade de aproximação entre teoria e prática, fazer com que um aluno saia da faculdade já em condições de exercer a advocacia, exercer o cargo de juiz, ou procurador ou promotor. O que é que nós estamos falhando? Será que nós estamos falhando em alguma coisa? O que é que nós podemos fazer? Lembrando que o professor Francisco Queiroz é também o atual diretor da Faculdade de Direito do Recife, uma das instituições mais tradicionais na área jurídica do Brasil.